Tudo bem com você, meu lindo? Tudo bem com você, minha linda? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Magal. Para você que não me conhece, eu trabalho com automóveis em Portugal, né? Sou brasileiro, trabalho aqui em Portugal há muitos anos, tenho algumas lojas de automóvel e hoje o vídeo vai ser bem interessante. O vídeo vai falar um pouquinho sobre a minha história, como eu comecei. Esse Magal hoje já tem muita coisa, mas ninguém sabe como é que foi o início da vida do Magal. Então, de primeira mão aí, fica ligado que você vai conhecer um pouco da história, não do Magal, do Marcelo Magalhães, como começou lá atrás. Fica ligado. Tudo bem com você, meu lindo? Tudo bem com você, minha linda? Muito obrigado mais uma vez de estar com vocês. E esse vídeo é um vídeo muito importante que conta um pouquinho da nossa história, da minha história, né? Da história do Marcelo lá atrás, quando começou a vida. Porque a gente sempre fala que às vezes as pessoas não sabem. Me veem hoje com o patrimônio que eu estou, do jeito que eu estou aqui em Portugal, um homem que deu certo, um homem de família, mas não sabe o corre, como dizem aí, como é que foi, né? Então eu vim aqui, a minha filha está até aqui comigo, a Marcela, está aqui. Oi, gente. Comigo aqui, e a gente resolveu falar um pouquinho dessa história. Então, para começar, eu vou dizer para vocês que como começou minha vida no automóvel, né? Primeiro, eu comecei no automóveis muitos anos atrás, né? A gente está falando aí de 26, 27 anos atrás eu comecei no automóvel. Eu conheci uma menina uma vez, chamava Juscelia, que hoje é a doutora Juscelia, que inclusive é advogada, né? Se precisa de documentação, vou deixar aqui também o link da doutora. A Juscelia, eu conheci ela, era muito novinha, eu tinha 20 anos de idade e eu me apaixonei muito rápido. Foi muito rápido que eu me apaixonei. Eu de uma semana para outra, era a mulher da minha vida, eu tinha certeza que era. Foi até uma coisa muito engraçada. E passar menos de um ano eu já estava casado. E logo em seguida veio a Marcela, né? A Marcela foi minha primeira filha, eu tenho um casal hoje, né? A Marcela é minha primeira filha. Veio a Marcela, só que a nossa vida foi muito difícil, né? No início eu não tinha casa, eu estava desempregado, eu trabalhava assim, mas nessa época que eu casei, que a Ju engravidou, eu estava desempregado. E meu pai me falou uma coisa que foi difícil para mim no momento, mas foi muito importante. Ele falou assim: meu filho, eu vou te deixar aqui durante um tempinho, mas quem casa tem que ter casa, você tem que virar a sua vida, eu não posso te ajudar. E para mim foi muito difícil, né? Essa questão do meu pai na época, ele não na minha cabeça na época não me apoiar, né? Mas na verdade ele estava me ajudando a crescer, porque com isso me fez sair de uma adolescência, de uma juventude com 20 anos, né? Inicialmente, com filho, tudo novo, a realmente buscar a necessidade de saber o que eu ia fazer para sustentar uma família. Então tudo começou por aí. Fui trabalhar numa loja de calçados, como vendedor de calçados, para poder começar. Meu pai ele trabalhava na empresa de calçados, foi mais fácil arrumar esse primeiro emprego. Mas eu sentia que eu precisava de mais, que eu podia mais. Eu sempre fui um cara empreendedor, eu sempre busquei mais e mais e mais. E eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi na época do consórcio. Não sei se você sabe que consórcio no Brasil, né, tinha muito, não existia nem os financiamentos a longo prazo. A única forma melhor de você comprar, né, seria consórcio. Isso eu estou falando aí em 1996, né, há muitos anos atrás. Eu fui numa empresa e eu vi o cara numa mesa grandona assim, o cara, cheio de troféu, prêmio, aquilo. Eu falei, aquilo ali me chamou a atenção. O cara com um carro bom, né, numa Volkswagen. Eu fui num anúncio. Chegou lá numa sala que o cara ensinava você a vender o consórcio, explicava um pouco daquilo e ele te largava com uma pasta na mão para você ir para a rua vender porta em porta consórcio. E qual era a comissão? A comissão era a primeira parcela que o cliente pagasse na hora e fechasse, aquilo ali era seu. Então isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, é como se fosse hoje assim, vamos botar assim, R$600 no Brasil, R$700 é a primeira parcela. Eu falei, se eu vender 10 desse, vai ser 7 mil. Só que não era tão fácil assim, né? Você convencer uma pessoa a comprar um título, um papel, que não vai te dar o carro na hora, que você vai participar de um lance e tudo, e o consórcio também estava começando no Brasil ainda. Então fui andando, andei muito, gente. Passou uns 15 dias e eu não tinha vendido. Eu me lembro que no último dia eu estava num bar assim, era tipo uma padaria, tinha um português do outro lado.
e eu pedi ele, peguei o dinheiro no bolso, dava para comprar ou uma Coca-Cola e uns ovos cozidos, tinha uns ovos cozidos coloridos, que me lembra muito na minha cabeça, ou um saco de biscoito. Eu falei, me dá um ovo cozido aqui e me dá uma Coca-Cola. Nisso eu olhei para o português, quando eu olhei para a porta, tinha uma Kombi muito velha. Ele tinha uma Kombi velha, assim, uma Kombi bem usada. Falei, qual é o nome do senhor? Ah, meu nome é fulano, tudo bem? O senhor vem trazer para o senhor aqui uma oportunidade de mudar a sua empresa, mudar a sua vida. O senhor já pensou em ter uma Kombi 0 km? Não, meu filho, para mim é muito difícil, tudo e tal. Eu fui conversando com ele sobre isso, sobre a oportunidade. Aí abri aquela pasta com fotos de Kombi nova, dei o catálogo para ele, mostrei a proposta. Aí começou minha vida nesse dia, que eu vi que a gente não pode desistir nunca. Esse português falou assim, que bom, eu vou ficar com um negócio desse seu. Aí ficou, aí ligou para um amigo dele e vendi 2 na hora. Como eu sabia que o dinheiro ia vir na hora, eu já pedi mais um lanche, me dá mais alguma coisa, tudo aquilo ali por dentro me encheu de felicidade. Eu vi que a venda, a gente pode sim, não tem limite, o vendedor não tem limite. Qual o salário do vendedor? Não tem limite, é o que eu falo na minha empresa. Eles podem ganhar 50 mil euros, vai depender deles. Então, depende de cada um, né? Então, a minha natureza comercial de empreendedor cresceu e foi indo, consórcio, tudo. Eu me tornei um vendedor de automóveis, enfim, foi indo. Aí, num momento que eu saí, e Marcela, eu vou contar aqui aquela história. Sim. No momento que eu saí de uma empresa, eu criei a primeira loja do Marcelo, né? Que se chamou Marcela Veículos. É isso que eu ia falar, gente. A melhor loja que ele já teve, não é essa aqui. A Marcela Veículos. E essa loja começou no momento que eu estava também... Todos os momentos que eu estava desempregado foram momentos que eu mais cresci na vida. Foram momentos que me deu mais força. Que é na dificuldade que você tem realmente a capacidade de mostrar o teu grande potencial, o potencial que você tem. Então, quando você estiver desempregado, estiver numa dificuldade financeira, não desista não, que ali você tem energia, foca, você vai conseguir. Isso para o imigrante funciona muito quando a pessoa imigra para cá e começa a vida de novo. É essa energia, essa coisa que você tem que ter. Isso faz com que você cresça. Então isso para mim foi muito importante. Então existia uma venda de automóvel chamada Ponte, que antigamente você queria comprar, tinha um cliente querendo um carro, eu comprava de um lugar que não era concessionária, que era tipo um leilão, que era uma ponte, encomendava esse carro, eu vendia para o cliente final. Então, como eu já tinha alguns clientes, comecei a ficar trabalhando nisso, que me segurou até o momento de eu estar desempregado. E numa venda dessa, era um Fiat quase novo, me lembro que era um Fiat, não me lembro hoje qual era, não sei se era Palio Candy, era um carro assim. E o cliente era de Cachoeira de Macacu, que fica mais ou menos 100 e poucos quilômetros de Niterói, do Rio de Janeiro, onde eu moro, fica próximo a Friburgo, abaixo no pé de Friburgo. E eu entrando em Friburgo, em Cachoeira de Macacu, era para um vereador, na época de lá, eu vi uma lojinha, tinha um viaduto assim, uma lojinha num canto, aquela lojinha me chamou a atenção, que era um espaçozinho que eu falei, tava com placa de alugo. Eu já tinha dentro de mim a vontade de ter uma loja de automóveis, mesmo sem dinheiro, que eu não tinha dinheiro para abrir, mas era um sonho. Aí eu fui entregar esse carro nesse vereador e conversando com ele, falei, como é que é a vida aqui? Dá pra gente morar aqui, né? Que me deu vontade de morar, que era um lugar tranquilo, tipo, sempre gostei de lugar tranquilo como Vila Verde, né? Hoje onde eu moro. E ele falou, cara, é legal. Então eu falei, como é que é pra alugar uma casa? Ele falou, tem uma amiga minha que tá alugando. Tá alugando a casa aqui e tal. Aí me deu o contato dela. Falei, mas eu vi uma loja ali em tal lugar. Falei, eu conheço, é seu fulano de tal, ele tá alugando também. E quando eu saí desse escritório, eu estava a pé, porque eu deixei o carro lá, eu fui comprar a passagem na rodoviária, e eu percebi, eu falei, não vou embora agora não, eu vou lá procurar essas pessoas. Eu fui na loja, conversei com um senhorio na época, e falei para ele assim, o senhor me daria um crédito? Eu quero alugar essa loja, mas eu quero te pagar em 30 dias. Aí ele falou assim, tudo bem, eu dou para você. Fechei a loja, ele me deu a chave da loja. Me deu a chave da loja, como conheci o vereador, ligou para o vereador, me deu a chave da loja, não tinha nem contrato na época. Eu fui na casa da pessoa, que também era parente desse vereador, me alugou a casa. Então eu saí de lá, já com a chave da loja e a chave da casa, mas gente, sem nenhum real no bolso. Eu tinha, para não dizer que não tinha nenhum, vamos botar assim hoje, 3 mil reais que eu tinha. Guardado, era meu dinheiro da minha vida. Cheguei em casa, falei para minha mulher, falei, amor, fui em Cachoeira de Macacu e a gente vai se mudar para lá hoje. Ela,
como assim? A gente vamos mandar para lá hoje. Eu consegui uma casa, uma loja. Ela falou para mim assim, amor, se você conseguiu e é o melhor que você acha que é para nossa família, vamos embora. Assim mesmo que ela falou, isso me deu mais força ainda de começar. E eu fui para essa loja, fui com ela, arrumei um caminhão, isso era tipo assim uma quinta-feira, arrumei um caminhão na sexta, e eu tinha de bagagem, era a Marcela. Eu era mobília. Era mobília. Tinha um bercinho da Marcela, eu tinha umas cômodas, tinha minha cama de casal, uma geladeirinha pequena, antiga, e o fogão era muito velho, nem levamos, que o fogão era um fogão ruim, velho, que a gente ganhou de funcionava uma boca, duas, a gente acabou não levando. E foi isso. A gente botou nesse caminhãozinho e partiu para Cachoeira de Macacu. Chegando em Cachoeira de Macacu, a casa era muito boa. Essa casa que eu morava antigamente era tipo uma kitnetzinha com telha brasilite, era mesmo pobre, né? Era inicial que a gente tinha na época, que dava para alugar. E essa casa, Cachoeira de Macacu, é uma casa grande, uma casa espaçosa, com quartos, 4 quartos, uma coisa, 2 andares. Era um sonho, a gente nunca tinha, nem na minha família tinha uma casa dessa, mas fomos para lá. E começou o grande desafio da minha vida. Como abrir uma loja de automóveis sem ter carro? Eu parei, pensei no sábado, pensei no domingo. Na segunda-feira eu vi um cara passando com um carro de som para lá e para cá e vi que lá existia uma rádio. E era uma rádio que se tocava todo lugar que se passava para Cachoeira de Macacu, essa rádio tocava em todos os lugares. Eu cheguei nessa rádio e falei, meu amigo, eu vou dar oportunidade às pessoas de Cachoeira de Macacu de consignarem os carros, porque eu não tinha loja e na época era muito difícil se a pessoa queria vender o carro, não tinha onde eles venderem, não existia lá em cima isso. Eu falei assim, coloca um anúncio dizendo assim, ó, chegou em Cachoeira de Macacu Marcela Veículos, a loja número 1 de Portugal, a loja que vai dar oportunidade de você vender seu carro. Os primeiros 15 pessoas que chegarem agora nesse sexta e sábado, ou sábado e domingo, não me lembro, lá, vão ter a oportunidade de consignar o seu carro para poder vender. Não perca essa oportunidade, aos primeiros 15 carros, vá lá agora, e é isso, Quando eu cheguei na loja, não tinha nada. Cheguei para esse amigo meu da prefeitura lá, que era o vereador, ele foi e me deu uma mesinha, tipo da prefeitura de escola, e 2 cadeiras, é o que eu tinha no canto. E a loja dava para botar 6 carros, um corredorzinho pequeno, só 6 carros. Fiquei parado na loja, daqui a pouco me chega um cara, um carro, aí daqui a pouco chega outro, tá abrindo a loja aí, vai abrir a loja aí, um foi falando para outro, isso virou uma... Resumindo, segunda-feira eu tinha 32 carros consignados na loja. Então eu tinha, com a ideia que eu tive, isso viralizou e deu certo, a conexão foi bacana, eu tinha 32 carros. Agora é o seguinte, tive um problema com o código de postura, porque na rua ficou os carros todos lá, eu fiz papel de consignação, não tinha nem empresa. Falei para o cara, amigo, a empresa está abrindo, tal, não sei o quê, enfim. Arrumei um funcionário na época, lá um parceiro meu para me ajudar, e a gente capinou um terreno emprestado, botamos os carros lá, e foi assim, começou a Marcela Veículos. Inclusive eu tenho uma foto, vou ver se eu consigo botar essa foto aí para vocês aí, que foi o início, tem a Marcela lá sentada lá na loja. Desde sempre. A foto que eu tenho da loja está no Brasil, nas malas do Brasil, não vou ter como postar, mas acho que eu tenho da loja ali, ela sentada ali, tem essa foto. E na segunda-feira eu vendi a primeira Kombi. Essa primeira Kombi me deu tipo assim, 5 mil reais de lucro, e começou pagando as coisas, pagando, e foi indo, e aconteceu, eu paguei a loja, paguei o senhorio, paguei tudo, e começamos realmente a ter aquilo. Só que eu era muito novo, eu não tinha maturidade ainda de entender as necessidades do que fazer, a gente não tinha, eu até falo, isso começou lá, porque mudar de cidade já é difícil, a gente até fala, foi difícil para mim mudar, na verdade em Rio de Janeiro também, mudar já foi difícil, longe da família, com mais de mudar para Portugal depois, né? Mas aí já foi uma experiência para a gente também, como fosse uma imigração, né? Para a gente ali era uma mudança de vida, não tinha ninguém, só tinha eu, Marcela e Gil. E a gente mudou depois para uma casa, esse assunto vou falar. Esse assunto é maravilhoso, gente, vocês vão adorar esse assunto. Eu mudei para uma casa muito melhor, boa também, espaçosa, a gente já estava lá bem, né? Sendo convidado como empresário da região, a gente já estava começando a ter nossos carrinhos pequenos lá, e a consignação, isso funcionou. E a gente mudou para uma casa que minha mulher me liga de manhã cedo e fala assim, amor,
eu acho que teve uma chacina. Mataram um monte de gente. Vem pra cá, amor, que passou em frente à minha casa, que passou uns 12 caixão. Eu tô desesperado, vem pra cá. Porra, eu larguei a loja, fui pra lá correndo, ela com minha filha em casa, fui correndo. Eu falei, aonde foi? Eu tentei vir lá fora, não vi nada. Quando eu parei de novo, passou de novo o carrinho, com 12 caixão em cima. Eu falei, caramba, é mesmo? Quando eu fui ver, do lado tinha uma fábrica de caixão, e do outro lado da minha rua era o depósito. Então os caixões passavam na minha casa. Então isso foi muito engraçado. Ou seja, a gente morava perto da fábrica de caixão. Cachoeira de Macacu, inclusive, é uma das maiores fabricantes de caixão que tem em Cachoeira de Macacu. Só que depois teve uma outra história, né? Minha casa era uma casa bem antiga, ela tinha uns detalhes no chão, remarcados assim. Isso é horrível. E onde tinha meu sofá, botei a televisão, tudo. Eu fiquei curioso com aquilo no chão, que tinha uns ganchinhos de ferro e tudo. Depois eu descobri, minha esposa descobriu com os vizinhos que aquela casa onde se faziam os velórios daquela região, aqueles ganchinhos, era onde tinha realmente as pessoas que morriam e iam para lá para poder fazer o velório. Por isso que o lugar era mais barato, não era? A casa era linda e era mais barata, eu não entendia por quê. Isso foi causando um trauma na minha esposa, uma coisa ou outra, enfim. E a gente desistiu de morar em Cachoeira de Macacu por alguns motivos, isso foi um dos outros, e foi isso. O início do Marcelo no automóvel é justamente isso. Depois a gente empreendeu em outras coisas, tive salão de beleza, tive loja de calçado, que foi a Big Head. Você também vendeu bolsas, né? Fui representante comercial de bolsas também. Vou contar só um pedacinho dessa história. Também estava desempregado. Quando eu falo sempre do momento difícil, eu estava desempregado e meus primos trabalhavam com representação. Eu falei assim, amor, eu vou pegar um ônibus aqui, vou para São Paulo. Eu não tenho dinheiro também, mas eu vou lá tentar. Meu primo falou que era quase impossível, mas eu vou tentar umas fábricas. Aí ela me deu um beijo, me arrumou, foi lá, cheguei lá, dormi no chão do hotel do meu primo, bati no quarto dele, consegui as representações, fiquei um bom tempo da minha vida como representante comercial, abrimos empresa depois também. Então, eu já abri, já quebrei, já comecei outros negócios várias vezes. Então você não pode desistir, você não tem como desistir. A vida nos ensina a ser perseverante. Eu, como empresário aqui em Portugal hoje, vejo minha história lá atrás, chega a me arrepiar, porque eu vejo que não foi sorte, foi Deus o tempo todo. Ele me preparou, ele me colocou. Chego a me emocionar, porque é uma realidade, né? Hoje ele me preparou, hoje eu sou feliz aqui em Portugal, tenho minha filha que trabalha comigo, e a Marcela tem a empresa dela aqui, que é a LabX, a empresa que marketing e tudo. Vou deixar aqui também o Instagram da LabX, segue lá, que é uma empresa fantástica. Você que tem um comércio, ou você que não tem comércio, é uma pessoa comum, como eu, quer crescer na internet, ela ajuda, ela tira foto. Então é isso, eles têm uma empresa muito boa aqui, que fazem tudo isso, mas você não pode desistir. Isso que é a questão, né? Porque tem muitas pessoas que reclamam da vida, falam assim, poxa, eu não consigo tal, mas não tentam. As pessoas não tentam, elas ficam no mesmo local. Gente, se tem vontade, empreenda em Portugal, faça um salgado, faça um bolo. Eu tenho amigos que cresceram aqui fazendo salgado, fazendo doce, que hoje estão bem, compram um carro novo comigo aqui. Então, gente, isso é um pouquinho da minha história. Depois, quando tiver aí o podcast do Magal, que está vindo aí agora em 2025, nós já estamos com o espaço comprado, estamos montando o nosso podcast. Vai ser também um assunto do podcast, a história dos brasileiros. Então, eu espero que você tenha gostado um pouco da minha história, da nossa história, da história do Marcelo Magalhães, que sou eu, Magal, hoje em Portugal. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero que tenham gostado aí. E vem com tudo, que a história foi muito boa, não foi? Gostou, Marcelo? Eu adorei, gente. Eu adoro essas histórias. Então, espero que vocês também gostem. Então é isso. Obrigado pelo carinho de vocês. Me segue lá no Instagram, @Magal em Portugal. E essa história eu não contei para ninguém, tá? De primeira mão, somente para vocês.